Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! É sempre muito especial, muito bom poder encontrar você aqui de novo na nossa escolinha bíblica, porque hoje, mais uma vez, iremos, mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus, esse livro tão amado, tão querido, que é a Palavra de Deus. Livro dado por Deus para você, detetive, para você se alimentar espiritualmente, crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus. E com esse livro você pode fazer escolhas, tomar decisões importantes na sua vida, porque você vai se sair bem se você seguir esses conselhos, essas orientações que estão aqui na Palavra de Deus. E aí, estão preparados para a investigação de hoje? Vai ser incrível, detetive! E hoje, como vocês sabem, nós estamos indo para a segunda parte da Bíblia, a segunda divisão. A primeira divisão é o Velho Testamento. E hoje nós vamos começar aqui a divisão do Novo Testamento. Você pode abrir aí sua Bíblia, aqui no índice, e você vai ver que nós vamos aqui partir para a divisão do Novo Testamento, que vai contar sobre a vinda de Jesus. Essa notícia incrível que todo mundo estava esperando, que é a vinda do Messias, a vinda de Jesus a esse mundo. Você gosta de boas notícias? Gosta de saber coisas boas que vão acontecer? É um Novo Testamento, é um livro cheio de boas notícias. Então, antes de entrar na investigação de hoje, nós vamos cantar uma canção. Vamos louvar o Senhor com aquele cântico que chama Vamos Compartilhar. Porque, como eu disse, quando a gente ouve uma notícia boa, uma informação boa, algo bom que vem por aí, o que você faz com essa notícia? Você quer contar para todo mundo, você quer compartilhar. E é isso que essa canção vai falar. Então, vamos louvar ao Senhor, solte sua voz e vamos alegrar o coração de Deus. Quando a gente ouve uma notícia muito boa, precisa contar para os outros também. Não podemos guardar pra nós a vida toda. Vamos compartilhar o que
Eu quero cantar sem nenhum medo que Jesus é bom. Jesus é bom demais! Não posso guardar como um segredo. Eu quero cantar sem nenhum medo que Jesus é bom, Ele é bom. A gente ouve uma notícia muito boa. Notícia boa. É isso aí! Se você tem uma notícia boa, ainda mais essas boas novas de salvação, você não pode guardar só para você não, hein, detetive? Bora espalhar para todo mundo quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui na Terra e qual foi sua missão para ser o nosso Salvador, para nos livrar do problema do pecado. Tenho certeza que seus amigos, vão ficar admirados em conhecer a Jesus. Então agora é hora da nossa investigação. Pegue aí a sua Bíblia, que é o seu mapa de investigações, e se você tiver a revista Detetive Júnior também, pegue ela aí para que você possa anotar as pistas do mistério de hoje. Lembrando que a nossa senha mudou no domingo passado. E aí, já memorizou a nossa senha? Ainda não? Então fique atento aí para entrar na investigação de hoje. Vamos lá? Partiu? Vamos então, detetives, começar mais uma investigação dessa série incrível que se chama O Livro Super Legal. Mas antes de entrar na investigação de hoje, você precisa falar a senha, detetive, que está lá em 2 Timóteo 3,16. Pode falar a senha. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Muito bem, dito a senha, vamos conhecer mais uma curiosidade sobre a Bíblia que também deve ser um motivo de oração. Nos últimos domingos temos conhecido sobre a distribuição de Bíblias em alguns países. E hoje vamos conhecer sobre o País Basco. Os bascos são trabalhadores, não gostam de ser escravos, nem de escravizar ninguém. Eles vivem numa pequena região, ao sul da França e ao norte da Espanha. Eles são religiosos, eles são católicos romanos convictos. Então, detetives, o nosso motivo de oração em favor do povo basco é pedir a Deus que ajude cada pessoa que vive ali, que eles possam ter acesso à Bíblia, à Palavra de Deus, e que através da leitura e do estudo da Bíblia, eles possam compreender melhor a vontade de Deus. Uma das formas para que esse povo possa ter acesso ao estudo da Bíblia é através da Escola da Bíblia por correspondência. Vejam que interessante, detetives. Então não esqueçam de orar por esse povo, hein? Muito bem, vamos então à investigação de hoje, que é a investigação número 9. E o tema dessa investigação é: você já ouviu esta? Você já ouviu esta? Todos os dias recebemos muitas notícias, não é verdade? Notícias dos jornais, notícias da televisão, notícias na internet. Essas notícias trazem informações sobre o que vem acontecendo aqui no Brasil, como também no mundo. É bem verdade que no último ano temos recebido muitas notícias ruins, não é verdade, detetives? Com a pandemia e com a contaminação do coronavírus, tantas coisas ruins vêm acontecendo de lá para cá. Mas é bem verdade que nos últimos meses temos recebido boas notícias, não é verdade? Aos pouquinhos a vida começa voltando ao normal. Temos recebido notícias de pessoas que ficaram curadas, pessoas que receberam um bom tratamento, a diminuição dos casos de morte. Também temos recebido notícias do avanço da vacinação e a diminuição dos casos de internações graves.
Além disso, a vida na escola também vai retomando aos pouquinhos. Após uma longa temporada apenas com aulas online, muitos alunos têm retomado as aulas presenciais. Então vimos aqui, detetives, alguns exemplos de boas notícias nos últimos meses. E é sobre notícias que vamos investigar hoje. Então pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: qual é a melhor notícia anunciada na história? Qual é a melhor notícia anunciada na história, hein, detetive? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia os livros de João 3,16, Romanos 3,23 e 1 Timóteo 1,15. Vamos abrir as Bíblias, detetives? Vamos lá? Sabemos que Deus sempre se preocupou com o homem, dando-lhe uma boa moradia e a melhor alimentação. Eles eram amigos, conversavam todos os dias, e Deus fez do homem o chefe de toda a sua criação. Mas essa amizade acabou, e nós bem sabemos o motivo. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem que Deus havia criado passou a ficar longe de Deus. E toda essa história já não é mais segredo para ninguém, não é verdade? Mas o que essa notícia tão antiga tem a ver conosco? É o que vamos ver na primeira pista, que diz assim: má notícia, a condenação. A Bíblia diz que todas as pessoas já nascem em pecado, porque herdamos isso em Adão. Lá no Salmo 51, versículo 5, diz assim: sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. O pecado nos separa de Deus. Para o pecador, há uma terrível sentença: viver separado de Deus por causa do pecado. Sozinha, a pessoa não pode fazer nada. Precisa da ajuda de alguém para não ficar separada de Deus para sempre. Lá em Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Como já aprendemos nas investigações passadas, Deus providenciou os sacrifícios para que por meio deles a pessoa ficasse livre do pecado e pudesse viver com Deus outra vez. No entanto, os sacrifícios eram temporários e não durariam para sempre. Não havia ninguém que pudesse livrar as pessoas dessa maldição. Elas estavam perdidas. Então, detetives, vimos nessa pista que todas as pessoas, em qualquer idade, demonstram que são pecadoras. Até os bebês têm algumas atitudes erradas. Por exemplo, quando se diz para o bebê não colocar um objeto na boca e ele torna a colocar, quando ele chora sem motivos e outras coisas. O pecado também é revelado na vida das crianças quando elas colam na prova, quando mentem para conseguir as coisas, quando brigam e de muitas outras formas. Vamos então à próxima pista, a pista número 2, que diz assim: boa notícia, há esperança. Na segunda divisão da Bíblia, no Novo Testamento, a primeira prateleira se chama Evangelhos. O Evangelho são as boas novas. Na Bíblia temos 4 livros que nos contam sobre as boas notícias. Abram a Bíblia no índice e achem os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Vocês sabem quais são eles? Vamos falar juntos? Mateus, Marcos, Lucas e João. As boas novas escritas nesses livros são para todos os povos. Em algumas passagens desses livros conta que o anjo do Senhor deu uma notícia que tira o medo e traz a esperança.
que é a vinda de Jesus. Lá em Mateus 1:21 diz assim: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse verso quer dizer que Jesus cumpriu todas as exigências para a salvação do homem. Ele substituiu o Cordeiro para sempre. Lá em João 1:29 diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, enviado para morrer no lugar das pessoas e garantir a vida eterna. Deus fez isso porque ama o pecador e se alegra com a salvação de cada um que crê. Tudo o que você tem que fazer é aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, crendo que Ele morreu no seu lugar. E você, detetive, que já é filho de Deus, não se esqueça. Se você pecar, deve confessar e pedir perdão a Deus. Lá no livro de Lucas 15:7 diz assim: Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Entenderam isso? Então vamos à próxima pista, a pista número 3, que diz assim: As boas notícias devem ser anunciadas. O plano de Deus é que todos ouçam as boas notícias e sejam salvos. Foi por isso que Jesus escolheu 12 discípulos para anunciar a mensagem da salvação. E lhes deu uma ordem. Jesus disse: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa notícia é tão importante que levou Jesus a interceder pelos discípulos. E tem mais. Ele se preocupou que as boas novas nos alcançassem também. E é por isso que intercedeu por mim e por você. Isso mostra o grande amor de Jesus para nos dar a vida eterna. A ordem de Jesus tem sido obedecida desde aquele tempo. E por isso as boas novas chegaram até nós. Agora é a nossa vez, detetives. Precisamos anunciar essa boa notícia. Agora que você está perto de descobrir qual é a melhor notícia anunciada na história, sabemos que as boas novas de salvação é que Jesus nasceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram livros contando essa história. E se a gente não contar a história de Jesus para outras pessoas, elas não vão conhecer a melhor notícia que é a salvação em Jesus. Lá na sua escola, seus colegas, eles já ouviram falar sobre Jesus? Você tem anunciado isso para os seus amigos? Se não, não perca mais tempo. Vamos anunciar essa grande e melhor notícia de todos os tempos. Muito bem, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, qual é a melhor notícia anunciada na história? Muito fácil, hein? Então a nossa eureka é tchan, 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 tchan. A melhor notícia é o Evangelho, que nos ensina que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou, garantindo-nos a vida eterna. Essa é a nossa boas novas, detetives. Jesus é o nosso Salvador e precisamos falar essas boas notícias de salvação para todas as pessoas. Amém? E aí, gostaram da investigação de hoje? Muito legal conhecer esses evangelhos, né? Lá do Novo Testamento que contam a história da vinda de Jesus, da sua chegada a esse mundo. Jesus que deixou a sua glória lá no céu para vir aqui na terra, nascer
e viver como um homem para então poder cumprir a sua missão de morrer naquela cruz, não é verdade? E depois ressuscitar e levar vida para todas as pessoas, toda a humanidade. Que maravilha esses evangelhos, hein, detetives? Os evangelhos, eles contam essa boa notícia que não podemos guardar só para nós, não. Precisamos espalhar essa notícia de que Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio a esse mundo com um propósito e com uma missão. E aí, como todas as investigações, a tia sempre marca aqui a prateleira investigada, e a prateleira de hoje é a prateleira dos evangelhos. Então, você pode pintar também aí no índice da sua Bíblia de uma cor os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Combinado? Muito bem, agora nós vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Ele, porque Ele enviou seu Filho Jesus a esse mundo para que eu e você não tenhamos uma morte eterna, mas sim possamos viver com Ele eternamente lá no céu através de Jesus. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança, de cada junior que tem acompanhado essa escolinha de hoje. Obrigada também, Senhor, pelo livro dos evangelhos, porque eles nos contam o seu plano de amor por nós, a vinda de Jesus a esse mundo para nos salvar de todo o pecado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sofreu o castigo que era nosso, no nosso lugar, para nos libertar de toda a escravidão, de todo o mal. Ó Senhor, que muitas crianças, muitos juniores possam conhecer essa verdade, possam conhecer essa história da vinda de Jesus a esse mundo e o seu plano de amor por nós. Senhor, que o Senhor abençoe cada criança, cada junior, para que eles possam falar de Ti, compartilhar essa boa notícia a respeito da salvação para os seus amigos da escola, os amigos do prédio, os vizinhos, os parentes, os tios, as tias, para todo mundo ouvir e conhecer, ó Deus, o Teu Evangelho. É isso que eu te peço em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém? Amém? Amém! É isso aí, no mundo inteiro precisamos contar sobre o amor de Jesus por todas as crianças e todas as pessoas. E é isso que nós vamos cantar agora, essa canção, que fala isso, que crianças de todas as partes do mundo, crianças do Japão, crianças lá da África, crianças da América do Norte, crianças da América do Sul, todas elas precisam saber do amor de Jesus por nós. Vamos louvar ao Senhor, detetives! Crianças, crianças no mundo inteiro.
Norte. Na América do Sul, Jesus te ama. E lá no Norte também, Jesus loves you. Crianças no mundo inteiro. Crianças, crianças no mundo inteiro. Crianças de toda língua e cor. Crianças, crianças no mundo inteiro. Crianças queridas do Salvador. Crianças na Europa, Jesus citador. E lá na África também, Jesus dan Ani amo. No Oriente Médio, Yesu Biohabak. Lá na Ásia também, Yesu Muchetunse Bahot Priahe. Crianças no mundo inteiro. Crianças, crianças no mundo inteiro. Crianças de toda língua e cor. Crianças, crianças no mundo inteiro. Crianças queridas do Salvador. Jesus te ama. Olha copito com Jesus te ama. Jesus loves you. Oh, yes. Jesus citador. Jesus dan amo. Yesu biohabak. Yesu muchetunse bahot priahe. Crianças no mundo Amém! Glória a Deus! É isso aí, detetives. Vamos espalhar essa mensagem para todas as pessoas. E agora chegou a hora da nossa atividade. Prepare o seu material e fique atento às orientações da atividade de hoje. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E nós vamos confeccionar cartões da salvação para te ajudar, detetive, para falar sobre o plano de salvação para os seus amigos. O primeiro cartão você vai desenhar um círculo amarelo e você vai poder dizer ao seu amigo que essa figura nos fala sobre Deus. Sabe por quê? O círculo não tem início e não tem fim. Assim é Deus, porque Ele é eterno. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou esse mundo lindo, criou os oceanos, as árvores, todo tipo de animais, mas ninguém o criou. Deus é eterno, Ele sempre existiu. E você sabe de uma coisa maravilhosa? A mais importante criação de Deus foi o homem. Ele criou você e é por isso que Ele ama você. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. E o mundo quer dizer as pessoas. E você, detetive, que está no mundo, Deus ama você. Deus quer que você viva com Ele para sempre no céu. O céu é um lugar lindo. Lá no céu só tem alegria e completa felicidade. Lá não tem sofrimento, tristeza ou morte. O céu é um lugar perfeito, porque é a casa onde Deus mora. O céu é um lugar de verdade. E Deus quer que você fique com Ele lá para sempre. Mas sabe de uma coisa? Há algo que nunca poderá entrar no céu. Sabe o que é? O pecado. Então, nessa hora você vai desenhar um cartão com um coração sujo, detetive. Essa figura lembra o pecado. E sabe o que é o pecado? Pecado é tudo que a gente pensa, fala e faz e não agrada a Deus. Por exemplo, mentir, falar palavrão, desobedecer, roubar, matar, coisas assim. Lá em Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todos quer dizer qualquer pessoa, inclusive eu e você. Já nascemos com o desejo de fazer coisas que entristecem a Deus. E Deus, sendo justo, Ele precisa castigar o pecado.
E sabe qual é o castigo? É a morte eterna. Isso é, ficar separado de Deus para sempre, num lugar horrível. Morte eterna quer dizer não poder ir para o céu. Mas Deus tem um plano maravilhoso para que eu e você não sejamos castigados pelo pecado. Então você vai fazer um cartão com o desenho de uma cruz e o desenho túmulo. E vai dizer para o seu amigo que Deus enviou do céu o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus. Jesus veio a esse mundo como um bebê, cresceu e viveu como um de nós, com a diferença de que ele nunca pensou, falou ou fez nada de errado. Ele nunca pecou, porque ele é santo, puro e perfeito. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e falando de Deus para as pessoas. E você sabe por que ele morreu? Jesus morreu em nosso lugar para nos libertar do castigo da morte eterna. Ele se entregou para sofrer o castigo que eu e você merecemos por causa dos nossos pecados. Alguns homens pregaram Jesus na cruz e ele derramou seu sangue, sofreu e morreu e foi sepultado. E depois de 3 dias ele voltou a viver. Hoje ele está vivo no céu e agora, por causa do que Jesus fez por você, os seus pecados podem ser perdoados. Então você vai fazer um cartão com um coração limpo e vai dizer ao seu amigo que crer em Jesus é reconhecer que você é pecador e que merece o castigo de Deus. E quando você recebe Jesus como Salvador, você se torna um filho ou uma filha de Deus. Você precisa acreditar de todo o coração que Jesus o amou tanto que morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia. Você quer ser um filho de Deus agora mesmo? Então feche os seus olhos e fale com Ele, convidando a Jesus para ser o seu Salvador. Muito bem, quando você se torna um filho de Deus, Ele quer que você o conheça melhor. Aí vem o último cartão, que é o cartão de uma árvore, uma planta. Plantas nos fazem lembrar tudo o que cresce. Você sabe como uma planta cresce? Ela precisa de adubo, de água e de luz para crescer. Assim como a planta precisa de tudo isso para crescer, você também precisa de algumas coisas para crescer nessa nova vida que acabou de receber. Para crescer na fé, você precisa ler e obedecer a Bíblia, você precisa orar, você precisa confessar os seus pecados, você precisa falar de Jesus para outras pessoas e também se reunir como família de Deus, na igreja que é a casa dele. Todas essas coisas vão ajudar no seu crescimento na fé em Jesus. Muito bem, são esses os cartões da salvação, detetive, que poderá ajudar você a falar do plano de salvação para aquele seu amigo ou familiar ou parente que ainda não conhece a Jesus. Vamos lá, vamos fazer. Mãos à obra. Muito bem, como nós vimos para a atividade de hoje, nós vamos confeccionar alguns cartõezinhos para te ajudar, detetive, a espalhar essa mensagem da salvação para os seus amigos. Você pode utilizar pedacinhos de papel sulfite para desenhar esses símbolos que vai te ajudar a lembrar o que você tem que falar com seus amigos. No primeiro cartãozinho, você vai desenhar um círculo amarelo. Com esse círculo, você vai dizer aos seus amigos que ele representa Deus, que assim como o círculo não tem início e nem fim, Deus também ele é eterno, ele sempre existiu e ele é o criador de todas as coisas. Você vai dizer que Deus ama o seu amigo, ama todas as pessoas e Deus quer que cada um viva com ele para sempre no céu, um lugar lindo que ele preparou para nós. Mas existe uma coisa que não pode entrar no céu. Sabe o que é? O pecado. Nessa hora você vai
mostrar o círculo do coração preto, né, que vai representar o pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que entristece ao Senhor, a desobediência, a mentira, a pirraça, né, a fofoca, tudo que é ruim é o pecado. E aí vem a grande boa notícia. Deus preparou um plano, um jeito para que você e eu pudéssemos ficar livre do problema do pecado. Sabe o que é? Deus enviou o seu Filho Jesus para vir esse mundo, cumprir a missão de morrer na cruz para nos salvar por causa dos nossos pecados. Nessa hora você vai mostrar o cartãozinho com a figura da cruz. Você vai dizer para o seu amigo que Jesus, ele morreu na cruz por causa dos pecados dele. Ele tomou o castigo que era dele, que era nosso, que era de cada um de nós. Mas essa história não ficou por aí. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, pela sua morte, a partir de então, cada um de nós nos tornamos filhos de Deus e temos nossos pecados perdoados. O nosso coração, a nossa vida, ela pode se tornar uma vida limpa e pura diante de Deus. E agora sim, nós podemos ter a entrada no céu, porque Jesus, ele é o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. E aí, depois que você se torna um filho e uma filha de Deus, você precisa o quê? Crescer na fé, crescer no conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia. E assim como uma plantinha também precisa de nutrientes para crescer, você precisa crescer também através do estudo da palavra de Deus, que é a Bíblia. Aqui, minha Bíblia está aqui. E também através da oração, de uma vida de comunhão, através da igreja de Jesus. Nessa hora você vai mostrar o cartãozinho da árvore, que representa o crescimento. Viram como é fácil falar de Jesus para as pessoas? Tenho certeza que o Senhor, ele vai te ajudar, vai te dar coragem, detetive, para você abrir a sua boca e compartilhar essa boa notícia, hein? Vamos lá, vamos fazer mãos à obra? Agora você que é detetive júnior, pegue aí a sua revista, que agora é hora de corrigir as provas do mistério de hoje, hein? Vamos lá? Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje, onde aprendemos sobre os livros que são chamados de evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. No próximo domingo, vamos investigar um livro que é chamado de livro histórico do Novo Testamento. Um único livro, hein? Que vai contar a história do nascimento da igreja espalhada pelo mundo. Então, se eu fosse você, não perdia por nada a nossa investigação no próximo domingo, hein, detetives? E vocês, crianças, que têm participado do nosso culto infantil online, excepcionalmente hoje, nós não teremos o nosso cultinho online. Mas, no próximo domingo, se preparem para embarcar numa nova aventura pelos lugares da Bíblia. Estamos conhecendo lugares incríveis da Bíblia, histórias de lugares da Bíblia. Tá pensando o quê? Você tem só geografia na escola? Não, na igreja também nós aprendemos sobre geografia da Bíblia, hein? Então, espero vocês no próximo domingo aqui na Escolinha Bíblica e também no culto infantil online. Que vocês tenham uma semana muito abençoada, cheio da presença do Senhor. E se cuidem, hein?
Um beijo, tchau!